agradeço a Deus e ao pastor Fábio, que a gente veio pedindo oração para ele, que a gente quer abrir uma casa de salgado, alguma coisa. E ele veio orando por mim, pelo meu filho. Aí, quando foi a semana passada, eu fui no banco, porque eu sou pensionista, eu recebo o salário do meu marido. Aí eu fui lá, em vez de ter só a quantia do INSS, tinha o dobro. Aí eu falei para o meu filho, esse dinheiro não é meu, não tá errado esse dinheiro, não é meu. Eu fiquei nervosa, eu precisei até lá na mesinha lá para eles puxarem 3 meses, eu não tinha nada. Ele falou assim, ó, do INSS é só esse valor mesmo, que é da pensão, mas o outro tá na sua conta e é seu. O papel está aqui, o extrato está aqui, de 11 mil reais. Aleluia. Então eu agradeço muito a Deus e ao pastor Fábio. E eu posso contar um outro testemunho? Então, há uns 2 meses, o pastor Fábio estava fazendo oração aqui e do nada ele falou assim, eu quero fazer uma oração para aqueles que estão desempregados. Aí a gente veio aqui na frente, ele fez oração, ele falou assim, se vocês entregaram o currículo ou não entregaram, pode entregar que vão chamar. Aí esperei uns dias, nem fiz currículo nem nada. Aí conversei com o dono da casa que eu moro, que eu pago aluguel para ele. Ele falou assim, olha, tem uma senhora que precisa de uma pessoa, ela é sozinha, e você vai lá e conversa com ela. Ele marcou encontro para mim conversar com ela, e vai fazer 2 meses que eu estou lá na casa dela, ajudando ela, estou pegando meu seguro-desemprego, e ela queria me registrar. Eu conversei com ela, ela falou assim que ia esperar eu pegar o meu seguro-desemprego para ela poder me registrar. Então eu agradeço muito a Deus e ao pastor Fábio. Amém? Vocês viram que não é só para mim que Deus dá prêmio e dinheiro não, né? Vocês viram, né? Oh Deus, o meu Deus, o Deus que você serve é Deus do impossível. Ele sabe a sua necessidade, Ele vai dar aquilo que você precisa. Deus, Ele tira, Ele faz um sobrenatural, um impossível lá, e Ele manda. Não interessa de onde vem, né? Você vai lá, você pode brigar com o gerente, a não ser que você queira dar para o gerente o dinheiro, né? Mas eu não dou nada para ninguém, não. Tem que ficar, se Deus colocou, é meu, né? Então toma posse, irmã Vilma, e cada um de vocês aí. Pastor Fábio, amém? Glória a Deus. Creia, irmãos, creia. Quem creia, pratica a sua fé. Se você praticar a sua fé, você vai ver o sobrenatural de Deus, porque Ele vem e te surpreende, amém? Amém. A paz seja convosco, irmãos, amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus cuida de nós em todo tempo. Em todo tempo nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Às vezes a gente acha que estamos sozinhos na luta, na batalha, mas em todo tempo Deus cuida de nós. Deus ainda faz milagres, Deus honra, né? Eu fiquei muito feliz por esse milagre da irmã Vilma, porque ela veio aqui na frente pedir oração para abrir a empresa de salgado, né? Falou, pastor, a gente quer abrir a empresa de salgado, mas a gente não tem condições, né? Então naquele dia nós ungimos a mão do Douglas, para Deus abençoar o Douglas, para ele ajudar a mãe dele na empresa, trabalhar, pegar a mão dele ungida e trabalhar nessa empresa de salgado. Mas nós oramos para Deus honrar. Eu lembro da oração que nós fizemos, que foi para Deus transformar toda humilhação em honra, né? Toda humilhação em honra. A vida da irmã Vilma não tem sido uma vida muito fácil, né? Ela perdeu o marido dela há muito tempo atrás. Ela foi trabalhar sozinha para sustentar os filhos. E antes da irmã Vilma abrir essa empresa de salgado, ela era gari. E muitas pessoas humilham os garis, né? Então eu, naquela hora que eu estava orando, eu falei, Senhor, reverte a situação dela, transforma em honra toda a humilhação, perseguição que eles sofreram no trabalho, né? E Deus está honrando essa
Sim. Sim. Olha aí. É isso aí. Por um caminho eles vêm contra nós, mas a Bíblia diz que por 7 eles fugirão de nós, né? Então Deus, Ele cuida de nós, mano. Deus, Ele honra, Ele faz dinheiro aparecer na conta. Tem gente que não tem fé, ué. Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Quem não tem fé, não tem. Ué. Quem tem fé, tem. Quem não tem fé, não acredita. Ah, meu Deus, de onde será que foi esse dinheiro, hein? Quem tem fé, acredita. Não, é Deus. É Deus que fez cair esse dinheiro aí, 11 mil reais aí na conta dela, né? Não, mano. Deus fez esse dinheiro cair aí em nome de Jesus. E veio lá na conta do Lula ainda, pode ter certeza. Aleluia. Oi? Tá vendo? Pastor Amarildo que o diga, né? Que ganhou 2 milhões em barras de ouro, Deus, Ele é bom. Você tem fé? Quem tem fé vai viver o impossível. Agora quem não tem, paciência, né? Vai fazer o quê? É o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre 2 tipos de pessoas. E é maravilhoso quando Deus ele confirma, né, a palavra dele. Porque o que o diácono Laércio falou no início do culto, na verdade eu vou fazer apenas um complemento. Ele já deu a mensagem aí no início do culto. Deus só vai dar o complemento. Deus vai fazer e a gente não combinou nada, né? Deus ele vai ligando a gente um no outro, né? Amém? Então feche os teus olhos aí nessa noite. Senhor, em nome de Jesus nós entramos na tua presença neste momento. Deus de Israel, Deus poderoso, Deus de vitória. Neste momento, meu Pai, eu coloco, Senhor, toda esta igreja, toda esta comunidade, toda esta congregação nas suas mãos. Sim, meu Deus, ajuda-nos a exercitar mais a fé, a acreditar mais, porque há pessoas que perderam a fé, desanimaram, voltaram para trás, abandonaram os teus caminhos, abandonaram a tua presença, porque não conseguiram permanecer na tua palavra. Mas aqueles que estão permanecendo, meu Pai, honra o teu povo, honra a tua igreja, honra-nos nesta noite. Aquele que precisa de honra, meu Deus, aquele que está precisando ser honrado, que o Senhor nessa noite venha honrá-los, em nome do Senhor Jesus. Venha fazer um milagre na vida daquele que precisa do milagre. Venha fazer agora, meu Pai, os teus feitos naquele que precisa da cura, da restauração, em nome do Senhor Jesus. Cura toda a enfermidade física, espiritual ou psíquica, que é a depressão, a tristeza, a amargura na alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Deus, opera o teu milagre na tua igreja. Nós cremos, nós estamos colhendo porque foi profetizado no início do ano, no culto da virada, que o ano de 2017 seria o ano da colheita. E nós estamos, meu Pai, colhendo as tuas bênçãos, estamos colhendo dos teus frutos. Esse é o ano da colheita. Ajuda, meu Pai, a nós colhermos aquilo que nós plantamos sementes boas. Plantamos sementes boas, agora a gente precisa colher. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Yehoshua Hamashia, toma posse nessa noite. Toma posse nessa noite. Toma posse em nome de Jesus. Senhor, eu sei que tu me sondas. Aleluias. Sei também que me conhece. O Senhor nos conhece. Se me acerco, me levanto.
capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo, dois versículos, o 16 e o 17. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 16 e 17. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Pode ocupar o seu lugar nessa noite, amém? Hoje eu gostaria de falar de dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que estão aqui agora, nesse momento, dentro da igreja. Dois tipos de pessoas que estão agora nos assistindo pela internet, nos ouvindo pelo rádio. Dois tipos de pessoas que estão lá na rua. Dois tipos de pessoas que estão lá no seu trabalho. Dois tipos de pessoas que estão no mundo inteiro. Só existe dois tipos, dois grupos de pessoas: as pessoas comuns e as pessoas especiais. Nós só temos esses dois tipos de pessoas, as comuns e as especiais. Então, você sempre vai se deparar com esses dois grupos de pessoas: pessoas simples e pessoas especiais. As pessoas comuns são aquelas pessoas que vivem na mesmice, vivem as suas vidinhas, vivem os seus empreguinhos, vivem com o seu carrinho, vivem com o seu saláriozinho. Ou seja, elas têm uma vida comum. Elas têm uma vida comum como a vida de muitas pessoas. Elas estão limitadas àquilo que elas têm. Ou seja, elas estão acostumadas a viverem as suas vidinhas. Já as pessoas especiais não, as pessoas especiais são pessoas que estão acima da média. Tudo na vida dessa pessoa é especial. A vida da pessoa é especial, a mente da pessoa é especial, a visão que ela tem é especial, o casamento que ela tem é especial, a vida que ela tem é especial, a vida financeira que ela tem é especial, os testemunhos que ela conta são testemunhos especiais. Um produto, por exemplo, que você coloca na mão dessa pessoa, ela torna aquele produto especial, porque ela é uma pessoa que está acima da média. Então, nós só temos esses dois grupos de pessoas: pessoas comuns e pessoas especiais. E na Bíblia, na palavra de Deus, nós também temos esses dois grupos de pessoas aqui dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que existem os comuns e a Bíblia diz que existem os especiais. A Bíblia nos ensina que os comuns são pessoas abençoadas, recebem a sua bênção. É ou não é? A Bíblia diz que essas pessoas comuns, elas acabam recebendo uma bênção. Mas a Bíblia diz que os especiais são aqueles que se tornam a própria bênção. Os especiais se tornam a própria bênção, ou seja, ele é a bênção. Então, o comum é assim, o comum ele não muda de tamanho, o comum ele sempre continua do mesmo jeito.
Já quando você se torna a própria bênção, e a própria bênção de Deus, como Abraão se tornou, aonde você chega, é Deus chegando com você. Aonde você chega, Deus também chega abençoando aquele lugar, porque você é a própria bênção. Você é a própria bênção do Senhor, porque existem os comuns e existem os especiais. Então, quem vive aquela vidinha comum, aquela vidinha simples, eles vão continuar recebendo apenas as suas bênçãos pequenininhas. Mas quem é especial, ele é a bênção de Deus. Então, quando você olha para aquela pessoa, você vê a bênção de Deus ali naquela pessoa. Quando você olha para aquela pessoa, você vê a grandeza de Deus naquela pessoa, você vê os feitos de Deus sendo realizados naquela pessoa. Aonde aquela pessoa chega, ela impõe respeito, tudo que aquela pessoa fala tem peso, tudo que ela pede diante de Deus acontece. Por quê? Porque ela se torna especial. Então, porque ela se tornou uma pessoa especial para Deus, ela se tornou um amigo de Deus. E quando você se torna um amigo de Deus, você tem tudo com Deus. É ou não? E a gente vê o tratamento que Deus tinha com Abraão. Deus tinha um tratamento especial. Deus tinha um tratamento diferenciado com Abraão. O tratamento que Deus tinha com Abraão não era qualquer um, não. Era um tratamento diferenciado, era um tratamento especial. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite, você que está aqui, nos acompanhando também pelo rádio ou pela internet. Você gostaria de ser uma pessoa especial? Pergunta para a pessoa do lado aí. Você gostaria de ser uma pessoa especial? Você gostaria de ser uma pessoa especial? Você quer receber a bênção? Ou você quer ser a própria bênção? O que é que você quer ser? Receber a bênção ou ser a própria bênção de Deus? Então preste atenção, preste muita atenção no que eu vou dizer. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? Amém? Amém? Muitos disseram que sim, né? Muitos disseram sim. Sim, eu estou disposto a pagar o preço. Então vamos ver se é assim mesmo. Porque todas as pessoas do mundo, todas elas, esse grupo de duas pessoas, as comuns e as especiais, elas estão em três zonas. Três zonas. Se você diz que você está disposto a pagar o preço, vamos ver em qual zona você está. A primeira zona que a pessoa está é a zona do desafio. A zona de desafio. Faço o que eu nunca fiz antes. Ou seja, essa é a zona do desafio. Para as pessoas especiais eu faço o que eu nunca fiz antes. Então você tem que parar e pensar. Como é que você está? Se você é aquela pessoa que sempre está querendo fazer algo a mais, se você é aquela pessoa que está sempre querendo desenvolver uma coisa melhor, né? E para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa maior, você precisa fazer mais, você precisa fazer melhor também. Não é? Você precisa fazer melhor. Existe a lei da semeadura, o pastor José que fala muito sobre a semente, né? Você colhe aquilo que você planta. Não é? A Bíblia diz isso, você colhe aquilo que você planta. Então, se você quer fazer alguma coisa melhor, você tem que fazer a zona de desafio, você tem que se desafiar a si mesmo. Porque se você comer a semente não nasce, não é verdade? O que acontece quando você come a semente? Não precisa falar não, todo mundo sabe o que acontece.
acontece no outro dia. Então, todo mundo na face da terra está em 3 zonas. A primeira zona é a zona de desafio. Faço o que eu nunca fiz antes. Segunda zona, é só mudar a seta, irmão Rodrigo. Zona de conforto. Existe a zona de conforto. Faço o que eu estou acostumado a fazer. Essa é a zona de conforto. Então, todos os dias a pessoa está naquela eterna mesmice. Se tornou uma zona de conforto. Todos os dias ela está pedindo algo diferente para Deus, mas ela mesma não está fazendo nada de diferente. Ela acorda cedo, ela toma o café dela, ela põe o café na xícara, coloca 3 colherzinhas de açúcar, depois ela pega o carro, ela sai e faz o mesmo trajeto. Todos os dias é a mesma coisa, a pessoa está vivendo a mesma coisa, ela puxa a cadeira do mesmo jeito, ela arruma a caneta na mesa do mesmo jeito, ou seja, a pessoa vive numa mesmice. Essa é a zona de conforto. Eu faço o que eu estou acostumado a fazer. Então, esses 2 grupos de pessoas, todas as pessoas do mundo, elas estão nessas 3 zonas. A primeira, a zona de desafio, ela é desafiada a fazer o que ela nunca fez. A segunda zona, ela é a zona de conforto, ela faz o que ela está acostumado a fazer, ou seja, ela não faz nada diferente. E engraçado que todo dia ela pede uma coisa diferente para Deus. Ai Deus, eu preciso disso. Ai Deus, eu preciso daquilo, mas ela mesma não faz nada de diferente para Deus. Nem aqui dentro e nem lá fora. Em lugar nenhum. Ela continua vivendo na mesmice. E a terceira zona é a zona muito perigosa. É a zona de costeira. Não faço nem o que eu fazia antes. A zona de costeira. A pessoa não faz nem o que ela fazia antes. Ela está orando para o mundo acabar em barranco, para ela morrer encostada. Ai Deus, o mundo acaba de noite que eu vou estar dormindo. Ou seja, a pessoa não faz nem o que ela fazia antes. Então essa é uma zona muito perigosa, né? O sonho que essa pessoa tem, a pessoa que vive na zona de costeira, é comprar uma chacrinha, envelhecer e ir morar lá na chacrinha dela. Mas eu tenho uma raiva de pessoa que chega para mim e fala assim: pastor, eu vou comprar uma chacrinha para quando eu ficar velho, eu vou ficar lá na minha chacrinha. Que isso, irmão? Tomara que nasça bastante mato para você ter que trabalhar todo dia. Ou seja, a pessoa não faz nem o que ela fazia antes, agora ela vai se acomodar. É o sonho dela. Ela quer envelhecer tranquila, não quero fazer nada. Uma vez eu estava assistindo aquele programa que tem do sócio, o Roberto Justus. É muito interessante. Eu gravei na mente uma coisa que aconteceu. Tinha um jovem lá, ele estava bem na pontuação, e aí quando ele sentou lá na mesa com o Roberto Justo falou assim para ele: o que você pretende fazer? Ele falou assim: olha, eu pretendo trabalhar bastante, pretendo conquistar bastante coisas, para quando eu estiver lá com os meus 50 anos de idade, eu vou comprar uma vinícola lá em Minas Gerais e vou me aposentar na minha vinícola. Roberto Justo olhou para ele e falou assim: despedido, você está despedido, você não serve. Eu tenho 54 anos, eu tenho 54 anos, e quanto mais eu subo, mais eu preciso ver que eu preciso trabalhar. Você com 50 está querendo se aposentar, está despedido, você não serve. Para mim você não serve mais. Não é? Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, quantos anos Moisés tinha? Porque todo mundo assistiu um Moisés bonitão lá na televisão, que parecia ele. Um Moisés bonitão. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha quantos anos? 80 anos. Eu já fiz uma conta, dava 85, estava com quase 90. Mas acima de 80 anos. Todo mundo assistiu na televisão um Moisés novo, bonito.
Ele já estava com 80 anos. Você fala assim, com 80 anos nem na igreja eu vou. O pastor que traz ceia aqui para mim. Não, isso aí é a zona de costeira. Pessoa que está vivendo na zona de costeira. Então nós temos 3 zonas: a zona do desafio, nós temos a zona de conforto e nós temos a zona costeira. Então os efeitos que essas zonas causam nas pessoas é muito perigoso. Por isso você tem que tomar cuidado, porque as pessoas especiais deste mundo estão em qual zona? Na primeira, na zona de desafio. Coloca lá na zona de desafio para nós de novo. As pessoas especiais, elas vão sempre estar na zona de desafio. Sempre, sempre. Por quê? Porque Abraão estava nesta zona. Abraão estava na zona de desafio. Então todo ser humano, todos, independente de quem for, todos eles sabem o melhor para eles. Todo ser humano sabe o que ele precisa fazer. Para ele estar melhor, ele sabe que ele precisa fazer melhor. Todo ser humano sabe disso. Todo ser humano sabe que se você quer o melhor, você precisa fazer o melhor. Se você quer uma boa casa, você precisa construir uma boa casa. Não é? Todo ser humano sabe disso. Se você quer viver mais, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa comer bem. É ou não é? Então, o ser humano, ele já nasce na zona de desafio. O ser humano, ele já nasce nessa primeira zona. A zona de desafio. Faço o que eu nunca fiz antes. Porque é a única zona, a zona de desafio, é a única zona que você consegue crescer. É a única. Por isso que o ser humano já nasce nessa zona de desafio. Por quê? Porque a criança, quando ela vai nascer, a mãe está ali, grávida, pronto para nascer. O bebê, o que ele começa a fazer dentro da mãe? Ele começa a fazer força para nascer, não é? Ele começa a fazer força para nascer, e a mãe que é forte, gente doido, vai, o bebê não quer nascer. Não, ele força para nascer. E se a mãe não tem força suficiente para aguentar o bebê nascer, o que eles fazem? Eles cortam a barriga, fazem uma cesárea, mas tiram o bebê de lá, porque a criança tem que nascer. Não pode passar do tempo. Deu a hora, ela precisa nascer, ela vai nascer, e ninguém segura a criança dentro da barriga da mãe quando ela está para nascer, é ou não é? Ninguém segura, ninguém pode segurar a criança ali. Então, Deus já fez o ser humano, Deus já criou o ser humano para enfrentar desafios. Deus já fez o ser humano para enfrentar desafios, e é isso que a criança faz. Ela já nasce com um desafio, fazendo força para nascer. Porque Deus odeia a pessoa parada, Deus odeia a pessoa estagnada, Deus odeia, não é? Deus odeia a pessoa que está sempre parada. Sem desafio o ser humano não cresce. Sem desafio o ser humano não cresce. Você vê, às vezes a gente vai fazer visita, a pessoa, não, pastor, não mexe com ninguém, estou quieta aqui, não saio de casa para nada. Eu não saio de casa para nada. É do trabalho para a minha casa, da minha casa para o trabalho. Deus odeia esse tipo de pessoa. Deus detesta esse tipo de pessoas que vivem uma vidinha medíocre, uma vidinha igual, rotineira. Deus não quer. Deus fez o ser humano com desafio. É por isso que ele fez o ser humano assim. O ser humano já nasce com desafio. E aí, o primeiro desafio é nascer. Depois que ele nasce, qual que é o desafio que o ser humano tem? Aprender a falar, aprender a andar. Não é? Com muita dificuldade ele começa a falar. Eu vejo o Azaf lá, começa a falar tudo enroladinho, mas vai falando, né? Então ele fala mamãe, depois ele fala papai. A primeira palavra que o Azaf aprendeu a falar foi mamã. E eu fiquei chateado com isso, porque eu queria que ele falasse papai. Aí um dia eu peguei e fiquei revoltado com isso. Eu falei assim, então cadê a mamãe? Ele pegou e apontou para a mamadeira, era o mamá. Ele aprendeu a falar mamá. E a gente achava que era mamãe, era o mamá.
Então eles vão falando enroladinho, e aí o que acontece? Ele vai falando, e quando ele começa a andar, ele começa a andar ali com aquela perninha molinha, e ele vai aqui, ele cai, ele levanta, e eles levam cada tombo, machuca, e eles caem, levanta, e como ninguém ensinou a palavra desistir para a criança, ela tenta, até que ela consegue. Você vê que Deus criou o ser humano para enfrentar desafios? E ela vai enfrentando os desafios. Aí, veja bem, ela não deixa de tentar, ela está sempre tentando. Aí começam as aulas, ela vai para a escola, e aí começa a aprender a ler, a escrever. Eu já logo quando eu nasci, quando eu entrei para a escola, melhor dizendo, logo quando eu entrei para a escola, que eu comecei a escrever, eu já descobri naquela época que eu já sabia escrever hebraico. Olha que dom! Aí a professora me deu um caderno de caligrafia, porque falou: ninguém está entendendo, você deve estar em hebraico, grego, sei lá. Aí dá um caderno de caligrafia, e a gente fica lá, mas a gente vai tentando, né? Faz as bolinhas, as voltinhas. Aí o que a professora faz? A professora pega na mão do aluno, por cima, e vai ensinando você a escrever. E você vai aprendendo, porque o ser humano, ele foi criado para evoluir. Deus criou o ser humano para evoluir, não para ficar parado. E aí ele vai aprendendo. E aí tem gente que passa pelo primário, termina os estudos, e quando ele termina o colegial, ele diz: graças a Deus, terminei de estudar. Graças a Deus, terminei de estudar. Então, todas as vezes que ela disser assim: graças a Deus, eu terminei, eu acabei, ela saiu da zona do desafio e entrou na zona de conforto. Ela parou de ser aquilo que Deus criou ela para estar na zona de desafio. Terminei, acabei os estudos. Não, ela parou de crescer, ela parou de olhar para frente, ela parou de acreditar, e ela começou a criar para si mesmo uma zona de conforto, tanto na fé como lá fora da igreja, em qualquer outro lugar, não é? Enquanto tem muita gente dizendo assim: não, eu terminei, mas agora eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um especializado, vou fazer um doutorado, eu vou fazer um pós, eu vou me aperfeiçoar, eu vou continuar estudando, eu quero desafios novos. Tem outros orando a Deus para o mundo acabar em barranco. Não é? Então, por isso que eu digo para você: existe dois tipos de gente, dois tipos de pessoas, as comuns e as especiais. Aquelas que estão sempre querendo desafio, aquelas que estão sempre querendo andar para frente. Aí você liga a televisão, você lê uma matéria de um senhor de 80 anos que terminou a faculdade, ou de uma senhora com 70 e poucos anos que começou a estudar agora, e a gente fala: que besteira. Não! É desafio, ela quer desafio para a vida dela, ela quer melhorar, ela quer crescer, ela quer prosperar, ela quer chegar lá na frente dizendo assim: eu não fui criada para ficar parada, eu não fui criada para ficar criando teia de aranha, não. Deus nos criou para termos desafios. Deus quer que você seja a própria bênção. Deus, Ele quer ser muito bem representado por você nessa terra. Como é que você vai representar Deus nessa terra? Você precisa representar Deus bem nessa terra, meu irmão. E olha o que Deus acha de Abraão. Hebreus 11, versículo 16, é maravilhoso. O texto diz que Deus não se envergonha dele, de ser chamado o seu Deus. Lê comigo, parte B do versículo. E Deus não se envergonha dele, e está no plural porque está falando de todos os heróis da
da fé, pessoas especiais que a Bíblia está dizendo no livro de Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Então, olha o que Deus acha de Abraão. Deus não tem vergonha de Abraão, Deus não tem vergonha dele, Deus não tem vergonha de associar o nome dele com o nome de Abraão. Por quê? Porque Abraão o representava muito bem aqui na terra. Coloca uma coisa na tua cabeça, meu irmão: ninguém que é grande aceita associar o seu nome com alguém que é pequeno. Não, olha para o mundo espiritual. Se você olhar aqui para a cidade de Valinhos, a maior empresa de Valinhos é a Unilever. Mas quantas pequenas empresas não desenvolvem trabalho dentro da Unilever? Mas na hora da publicidade, a Unilever diz assim: a nossa equipe criou. Porque ninguém que é grande aceita ser associado com o pequeno. E Deus também não. Deus tinha prazer de colocar Abraão para representá-lo. O texto diz assim que Deus não se envergonha dele de ser chamado o seu Deus. Deus não se envergonhou de Abraão de ser chamado o Deus dele. Não é? Até hoje a gente ora o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ou seja, de Jacó. Você tem que ser uma bênção, meu irmão. Você precisa ser uma bênção. Você tem que continuar na zona de desafio. Você precisa continuar nessa zona. Eu faço o que eu nunca fiz antes. Ah, mas eu não cantava, agora eu vou. Ah, mas eu não evangelizava, agora eu vou evangelizar. Ah, mas eu não pregava, agora eu vou pregar. Ah, mas eu não fazia isso, agora eu preciso fazer. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair da sua zona de costeira. E você precisa vir para a zona de desafio. Ah, mas eu já sou velhinho. Que velhinho? Não é? Pessoa mais velha aqui na igreja hoje aqui é o irmão Cláudio. Ele pega esse vaso aqui sozinho. Ou seja, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Deus quer que a gente faça coisas maiores. Deus quer que a gente se mexa. Você precisa pensar nisso, meu irmão, tanto aqui dentro como lá fora. Você precisa sair da mesmice. Ah, eu vou trabalhar para sempre de funcionário lá na empresa que eu trabalho. Não? Que isso? Vou parar com isso. Não. Você tem que parar com isso. Você tem que acreditar que você é maior. Tem que fazer igual a irmã Vilma. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou começar uma empresa de salgado. Amém, aleluia, toma posse. É isso que Deus quer. Que você saia da sua zona de conforto. Que você saia da sua mesmice. Tem gente que estudou faculdade, se formou em direito. Sabe o que ele está pensando? Em fazer um concurso público, porque tem estabilidade. E olha só, pessoas que estudaram, têm um AB na carteira, estão trabalhando de garçom de restaurante. Aqui está tranquilo. Uma vez eu estava lá na igreja da Ponte Preta. Uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria uma instrução, porque eu peguei um serviço aí para fazer e sabe o que acontece? Uma cliente minha, o pai pegou, levou o menino embora, não quer dar o menino. Eu falei: só uma pergunta, que tipo de serviço que ela está fazendo? Não, sabe o que é? Eu sou advogada. A senhora é advogada? A senhora tem o AB? Tem o AB. Ai, sabe o que é? Eu só esqueci de falar para o senhor, é que eu trabalho na banca, mas eu sou advogado, tenho um AB. Eu falei: muito bem, você está trabalhando na banca? Olha só. E não sabia o que fazer, não sabia como agir. Porque o pai sequestrou o menino e falou assim: onde que está? Eu falei: não, você não é advogada da mulher? Eu sou. Então você pega o advogado, vai lá na casa dele com a polícia, vai com a polícia lá e pega o menino. Mas o delegado não vai querer ir. Fala para o delegado: se você não quiser ir, você vai trazer o jornal lá.
Fala que você vai levar a Bandeirantes, a Globo, sei lá, a Record. Fala que você vai vir com a Bandeirantes aqui na delegacia até. Fala assim, e outra, que isso, irmã? Falei, senta lá na delegacia e fala assim pro delegado, eu não saio daqui enquanto o senhor não for comigo. Não saio daqui enquanto o senhor não for lá. Ah, mas será que não vai me prender? Eu falei, mas que advogado dizendo? De jeito nenhum. Fala assim para ele, você precisa cumprir a lei. Porque o advogado não queria ir, porque o rapaz era parente do advogado. Eu falei, isso, então isso inclui um crime também de prevaricação. Então a senhora fala que a senhora vai, senão ele vai prevaricar, a senhora vai na corregedoria. Você tem que sentar na delegacia, irmão. Ou seja, entrou na zona de costeira. Vou voltar a vender jornal. Não, né? Vou voltar a vender jornal. Tem pessoas que se formaram, que estudaram, estão lavando banheiro em shopping. Sabia disso? Porque estão na zona de conforto. Quer passar num concurso público, porque tem estabilidade de emprego. Não é assim que funciona. Deus quer que você saia da mesmice. Deus quer que você avante, que você levante, que você estuda, vai estudar, vai se preparar, vai fazer, eu vou vencer, eu vou conseguir. Deus quer que você represente Ele aqui na terra. Como é que Deus vai usar você para representá-lo aqui na terra, se você está sempre na mesmice? Não é? Ora, você disse que estava disposto a pagar o preço, meu irmão. Então pague o preço, levante, vai estudar, vai pesquisar, vai fazer isso, vai ler a Bíblia. Não é? Tem pastor, por exemplo, que quer ser pastor, mas não lê a Bíblia, não estuda, não medita. Tem músico que quer ser músico, mas não estuda, não ensaia. Não é o Nerivan? Nerivan ensaia, ele estuda, ele tem um piano na casa dele. E a irmã falou assim, irmã pastor, eu preciso orar para o Nerivan, não sai daquele piano, está ensaiando para apresentar o melhor para Deus. Não é? Está ensaiando para apresentar o melhor para Deus. Ai, eu queria tocar igual o Nerivan, igual o pastor José. Vai estudar. Vai estudar. Ai, eu queria tocar bateria igual o irmão Fernando. Ah, não, pelo amor de Deus. Você está disposto a pagar o preço? O preço se chama sacrifício. Sacrifício. Acorda cedo. Vai estudar, vai trabalhar, vai buscar, vai correr atrás. Tanto lá fora como aqui dentro da igreja. Não é? Às vezes a gente está na mesmice. Pastor, eu vou para a igreja todo dia, eu sento no meu lugarzinho, dá até bronca de ouvir a pessoa falar. Ah, eu sento no meu lugarzinho lá na igreja, acabou o culto, eu vou embora. Sabe, eu não sou de ficar em conversa, acabou o culto, eu vou embora. Ótimo, acabou o culto, foi embora. Não ficou em conversa. Mas ficou o banheiro para limpar, ficou isso para... papel para catar no chão, ficou aquilo para arrumar, ficou... Outro dia acabou o culto aqui, eu estava orando aqui para os irmãos aqui, ó. A hora que eu fui no banheiro, saí aqui, não tinha ninguém. Mas meu Deus, foi todo mundo embora, só ficou eu aqui na igreja. Aí fechei a porta, tranquei a porta. Você vê? Mas você tem que sair da mesmice, irmão. Você tem que procurar ser o que você não é. Ó, faço o que eu nunca fiz. O que você nunca fez? Tem gente que fala, eu vou fazer isso aí, eu nunca fiz isso aí. Não é? Por isso que tem gente que nunca tira carta, nunca dirige. Por quê? Eu tenho medo. Eu não vou. Eu não vou trabalhar em tal lugar. Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar lá onde que eu estou mesmo, na prefeitura, porque eles não vão me mandar embora nunca. Vai ficar varrendo folha de árvore o resto da vida. É isso que você quer, irmão? Não, Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para você ser maior, para você entrar numa zona de desafio. Todos os dias você precisa desafiar você mesmo. Não é? E quem é jovem, estude mais, busque mais, se capacite mais. Quem não é, continue fazendo a mesma coisa. Se capacite mais, faça mais. Vai adiante. Aleluias. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé. É por isso. Deus falou para nós olharmos para 3 pessoas. Primeira coisa, Deus falou lá em Isaías 45, 22, diz assim: olhai para mim.
Deus mandou olhar para ele. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Deus diz assim: olhai para Jesus, pois é o autor e consumador da fé. E a terceira pessoa para quem Deus mandou olhar, Isaías 51, versículo 2: olhai para Abraão, que é o pai da fé. Olhai para Deus, olhai para Jesus e olhai para Abraão. Ser imitador, olha o exemplo dele, siga o exemplo de Abraão, faça o que ele fez. Você estaria disposto a abandonar tudo que você está fazendo agora e começar tudo de novo? Foi isso que aconteceu para Abraão. Sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do meio que você está vivendo, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ah, mas não tem nada lá, Deus. Vai para lá. Eu estou desafiando você. Estou desafiando você a ir para lá. Nessa noite Deus está desafiando você a ser coisa maior, a ser uma pessoa especial, a não ser uma pessoa comum. Pare de ser uma pessoa comum. Deus quer que você seja uma pessoa especial. Olha o que ele fala para Abraão: por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado o seu Deus. Deus não se envergonha dele, de ser chamado o seu Deus. Faz um raciocínio. Deus está falando aqui dos heróis da fé. Pare e pense, não precisa responder. Deus se envergonha de você? Será que Deus olha lá do céu e fala assim: eu me envergonho do Fábio, do José, do Amarildo? Não é? Eu me envergonho dele falar que eu sou o Deus dele. Eu garanto para os irmãos que muitas vezes eu envergonho Deus. Por isso que eu estou buscando ser uma pessoa melhor, para não envergonhar Deus. Eu não quero envergonhar Deus. Eu preciso parar de envergonhar Deus. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser uma pessoa que Deus vai olhar e falar assim: eu não me envergonho dele, de ser chamado o seu Deus, de ser chamado o Deus do Laércio, o Deus do José, o Deus do Fábio, o Deus do Amarildo. Eu não me envergonho de ser chamado o Deus dele. Não. Principalmente aos ministros da fé. Tem pastor que quando ele fala assim: mas agora eu vou falar, meu Deus, Deus, não é para mim que você está falando, não. Eu tenho vergonha de você, rapaz. Fala, meu Deus, que Deus, cadê, onde? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Feche os teus olhos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Meu Deus, a tua palavra me confronta a entrar para a zona de desafio. A sua palavra me desafia a sair da mesmice. A tua palavra me desafia a fazer algo maior para ti, a ganhar almas para o Senhor, a desenvolver um ministério na igreja. A tua palavra me desafia a trabalhar mais no grupo das irmãs, dos irmãos, de evangelismo. A tua palavra me desafia a inventar, a criar um ministério na igreja que nunca criaram, nunca inventaram, mas a tua palavra me desafia. A tua palavra me desafia a ser uma pessoa melhor lá fora. A tua palavra me desafia a estudar mais, a ler mais, a estudar mais a tua palavra. A tua palavra me desafia a eu conquistar um emprego melhor. A tua palavra me desafia a eu conquistar um trabalho melhor. A tua palavra me desafia a ser uma pessoa melhor. A tua palavra me desafia a seguir melhor a ti. Sim, Senhor, obrigado por ela, porque a tua palavra me faz voltar a ser o ser humano a qual o Senhor nos criou. O Senhor nos criou já tendo desafios, e quando nós éramos criança, nunca ninguém ensinou para nós, nunca ninguém falou para nós, meu Pai, da palavra desista. Por isso que nós nunca desistimos, mas agora nós ouvimos tantas pessoas falar: eu não consegui, não vai dar certo, cuidado, você vai se arrebentar, você vai quebrar a cara. E isso fez a gente desistir. Mas, meu Deus, através do teu Espírito Santo nessa noite, me ajude a sair da minha zona de conforto. Se eu não terminei meus estudos, eu vou voltar a estudar.
Se eu preciso me capacitar, eu vou me capacitar, eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus, meu Pai. Me ajude a ser uma pessoa melhor, em nome do Senhor Jesus. Tira da minha cabeça, meu Pai, esse pensamento de comprar uma chacrinha e envelhecer na chacrinha. O Senhor quer me usar para ganhar almas, o Senhor quer me usar para salvar vidas. Tira de nós esses pensamentos de que a gente vai envelhecer, a gente não serve mais. Não, Senhor, não, o Senhor nos criou, o Senhor nos criou para nós lutarmos até o final, enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego, enquanto tiver força. Eu vou ser desafiado a fazer o melhor, a fazer mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Lá menor. Eu navegarei no oceano do Espírito, aleluias, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 aleluias, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Fique em pé nessa noite. Peço perdão aos irmãos por ultrapassar o horário mais uma vez. 25 minutos ultrapassamos o horário, mas eu tenho certeza que é porque Deus queria falar com você. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar o culto. Você precisar de uma oração, você pode vir aqui à frente, nós estaremos orando. Levante a sua mão direita para cima, coloque a sua mão esquerda no teu coração. E Evarei, Adonai, Veshemerihá. E aí Adonai, Panai Velehá, Verronihá, Issa Adonai, Panai Velehá, Veselehá, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até quinta-feira, em nome de Jesus.